Bom, hoje o podcast do nosso Concast tem um convidado bastante especial, é da região sul, um convidado que eu conheci em alguns momentos que treinei lá em Rio Grande, conheci num pelotão misturado ali entre Rio Grande e Pelotas. Também depois tive uma aproximação quando ele foi correr lá a Vuelta Master, a 33, agora este ano, de 2020, no Uruguai. O convidado de hoje é Márcio Lopes, de Pelotas. Por favor, Márcio, se apresente. Tudo bom, galera? Então, meu nome é Márcio Lopes, tenho 41 anos de idade, sou gestor da uma loja de bicicletas, a Sweet Bike aqui em Pelotas. A gente fez um ano de loja no mês passado, né? E estamos aí, iniciando um trabalho como lojista agora esse ano. Que bacana. E o teu ramo sempre foi na parte de. Tu sempre trabalhou com bike, Márcio? Então, na realidade, não. Eu trabalhava em outro ramo com vendas antigamente, né? Uhum. E em 2011, em 2010 eu fui para Porto Alegre, morar em Porto Alegre. Aí fiquei de 2010, fiquei um ano e meio lá, mais ou menos. Aí 2011, quando eu retornei para Pelotas, aí eu voltei e acabei pegando no ramo de representação no ramo de bicicletas aí, né? Uhum. Vendia para as lojas aí, uma Que empresa de Minas bacana. Gerais. Que Aí legal. já unindo o útil ao agradável, né? Sim, com certeza. Coisa boa ficar trabalhando com aquilo que se gosta de fazer, né? É, é. Mas assim, Márcio, como é que a tua vida com a bike, a tua relação com a bike começou? Como é que tu conheceu a bike pela primeira vez? A parte histórica do Márcio pequenininho lá, andando de bike, como é que foi? Então, eu comecei bem pequeno, assim, mas através do meu irmão que dava umas pedaladas, assim, mas bem amador, assim, bem coisa de bairro, criança mesmo, né? E aí meu pai que me ensinou a andar de bicicleta, mas nunca foi assim, não tem histórico na família de ciclistas, né? Daí um primo meu que no tempo do BMX, na época que Pelotas era bem forte o BMX, tinha umas bikes bem bacanas lá, eu ia lá pra casa dele e ficava bem meio alucinado na volta lá. E aí insisti pro pai comprar uma, enfim, até comprei uma que era do meu primo mesmo, né? E Uhum. aí foi ali que começou a função com a bike, faz muitos anos, eu acho que eu tinha uns 13 anos isso de idade. Pá, que legal. Pô, no BMX, cara, que É, coisa. mas Quem nunca não teve uma BMX, né, tia? mas nunca competi BMX, né? É? Fui só. Era bem coisa de criança, bem adolescente, assim, na época, né? Uhum. Aí em seguida já começou a vir as mountain bikes, aí começou a sair, acabar um pouco do BMX aqui em Pelotas, que teve uma época que era muito forte no passado, né? A gente tem atletas aí da cidade que fizeram história no BMX, né? Mas eu não tive esse contato, eu era muito jovem na época ainda. E Uhum. aí depois começou a safra do mountain bike, já migrei para o mountain bike, mas Uhum. nunca competi assim, lá como do novo, né? Fui começar a competir, eu acho que 95, 96, por aí a gente já comecei a me aventurar Sim. nas corridas. Eram muito escassas, né, as provas nessa época dos anos 90, né? Não eram muito frequentes, né? Não tinha como tem hoje, né? É. Lá pra cima tinha, mas a gente não tinha muito contato, a gente não tinha muito acesso. Eu era de uma família também muito humilde, vamos dizer assim, Uhum. a gente não tinha muito a relação, assim, a gente não tinha muito contato que a gente via, mas era quando a gente ia, um amigo tinha uma revista, alguma coisa, a gente via alguma corrida, coisa de corrida, mas a gente não, era mais na volta mesmo, assim, quando tinha uma corrida que outra, né? Que legal, que bacana. E tá Aí aí, continua, continua. Aí, na realidade, quem me levou para uma corrida foi um vizinho meu ali que pedalava também, o Charles lá. E Uhum. aí, ele que me levou numa corrida. Ah, Marcos, vamos ver uma corrida, não sei o quê. Lá no Monte Bonito. Antigamente se chamava Pega de Rua até o nome. Uhum. Aí a gente foi lá e tipo, pá, é muito show isso aqui. Esse é meu esporte. Que Foi ali uma legal. paixão. Aí começou então. Dali eu já não Com a- parei mais, né? Começou com a mountain bike. Mountain bike, é. Na época Mas não. era mais forte o mountain bike, ciclismo, É. a gente não via muita competição aqui na volta, né? Então, mountain bike, na realidade, até pouco tempo não tinha quase corrida de ciclismo, né? Aqui para nós, né? Tinha
gaúcho, tinha brasileiro, tinha essas coisas lá para cima. No Uruguai sempre foi muito forte, mas a gente aqui na nossa região, no nosso mundinho, né, não tinha muita corrida de ciclismo, mas era o mountain bike, né? Sim. Eu fui ingressar no ciclismo mesmo, foi em 2010, quando eu fui morar em Porto Alegre, ciclismo de estrada. Em 2010 Ah, olha comecei só, a correr então mais. é meio recente a tua história, então, no ciclismo de estrada, vamos dizer assim. Eu não 10 corri anos. antes, né? Não tinha muita corrida para nós aqui. O pessoal da. Porque a gente, na realidade, a gente é muito dos amigos, né? Onde os amigos vão indo, a gente vai indo, né? E eu Uhum. tinha mais contato do pessoal que corria mountain bike, Zona Sul aqui, que começou, com o Carlos Barcelos, que começou fazendo, depois o Dirceu lá da União Laurenciana assumiu, né? Uhum. Então eu comecei mais ou menos nessa época. Mas lá em 97, por aí, 96, 97, eu já ia alguma etapa do Gaúcho. Mas fui uma que outra, nada. Nunca corri um campeonato inteiro lá, né? De mountain. Ah, e a tua primeira competição foi oficialmente onde? Foi na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Pelotas. Que massa! Foi um pega de rua também, que Uhum. já tinha a equipezinha dos guris ali, o Laerte Crisel, o Hulk, o Tela, tinha a equipe Alto Giro ali deles. E Uhum. aí eu comecei ali, né, vendo aquelas equipes já correr, já, fiquei bem. Se Aí eu motiva corri, bastante, né? corri, mas passei mal, não terminei a etapa. Bem coisa de amador mesmo, né? Não, mas o que vale é que o bichinho da competição mordeu o Márcio, né, cara? É, com certeza. E depois que tu começou no mountain bike, tu correu algumas etapas ali de gaúcho e tal, e tu foi pro ciclismo de estrada. Tu continuou fazendo esse vai e vem entre mountain bike e ciclismo de estrada, não? Então, logo no início ali, 2010, 2011, por ali, eu corria mountain bike e ciclismo direto, os dois, assim, né? Uhum. Depois, acho que em 2012, por aí, 2012 eu já comecei a correr mais ciclismo mesmo. E mountain bike, eu pegava mountain bike mais dia de corrida do Zona Sul aqui. Não ia muito, não. Aí eu migrei mais para o ciclismo de estrada, onde eu me acertei mais, gostava mais. Porque na realidade, eu tenho uma característica que é de sprinter, né? Sim. Então, as provas de mountain bike é umas provas mais duras, prova de subida no gaúcho mesmo, são serra. Então, não ia bem, não adiantava, né? Até o Carlos e o Laerte lá, que eu ia sempre com eles para as corridas lá, eles ficavam até meio triste assim, né? Porque eu ia, era dedicado e tudo, eu ia com eles, chegava lá para sexto, sempre dizendo não subia no pódio nunca, né? Aí o Carlos é um parceirão nosso aqui, o Carlos Barcelos, todo mundo que corre mountain bike conhece ele, né? E Uhum. aí, que eram provas duras mesmo. Do Gaúcho É. sempre foi prova muito dura, né? E não é minha característica subida, né? E lá, Sim. pegava lá Paradas da Serra, aquela região lá, que era a etapa do Gaúcho lá, que saía lá na Praia de Torres, subia toda aquela serra de Paradas da Serra lá. Meu Deus do céu, aquilo ali não era pra mim, não. Não, tá, só pirambeira. Que nem o Fossati foi. A gente conversei com ele semana passada. E o Fossati, ele pegou e disse assim: eu fui pro ciclismo de estrada porque eu fui vendo que o mountain bike, não é porque eu era braço duro, mas atravessar raiz e buraco não era muito comigo, assim, eu não tava muito afim disso, e era muito duro, muito cansativo. E às Não, e vezes isso. hoje o mountain bike tá mais duro ainda, né? Com esses É, Rock Garden, essas coisas aí que, meu Deus do céu, não é pra mim, não. às vezes eu vou numas assim, cara, eu penso, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não sou disso. Mas enfim, né, cara? E aí começou a participar de provas e tal. Surgiu alguma primeira oportunidade assim, ó, vem cá, Márcio, vamos participa da nossa equipe. Tu teve uma primeira equipe, não? Então, na realidade, de equipe de ciclismo mesmo, no mountain bike a gente começou aqui com o Nobre, né? Aqui de Pelotas, né? Andava com o Lisandro, na época o Lisandro tava começando a loja dele ali também. E aí, numa etapa do Gaúcho, até que a gente foi em Barra do Ribeiro, eu, o Felipe, os gurias, quem sabe a gente faz uma equipe, vamos levantar o nome da Nobre e vamos se ajudar também. E aí a gente começou fazendo a equipe aqui, né? Aí quando eu fui morar em Porto Alegre, eu fui pedalar com o pessoal lá do Canela, lá da câmera Uhum. lá, que já tinha uma loja. Uhum. Ele não tinha loja de bike na época, só o negócio das meias que ele fazia lá, meia de Uhum. ciclismo, né? Daí, mas ele já tinha a equipe dele lá. Quando eu fui morar lá, o Rodriguinho, pedalei com o Rodriguinho lá,
Mas vem correr com a gente, não sei o quê, tu anda direitinho, vamos lá, vamos embora. Aí eu entrei pra equipe deles, aí eu fiquei, no ano que eu tava lá, eu corri com eles. Aí foi minha primeira equipe mesmo, assim, que a gente começou a trabalhar certinho, foi lá com a câmera, lá com o Canela. Câmera, que legal, cara. A câmera já tá na estrada há algum tempinho já, né, cara? Já tá o quê? Desde em É, 2010 eles já tinha 10. equipe, então não sei quando é que eles começaram lá, mas já faz algum tempo, sim. O Canela é muito antigo no ciclismo, né? O Canela Sim, da o nome dele é prova. antigo, né? É. E quantas equipes tu já participou? Já fez as contas, não? Pá, eu corri aqui então com o Nobre, depois a Câmera, aí depois eu tive a oportunidade de correr na Focus, né? Que foi aí que a coisa se abriu, vamos dizer assim, né? Pro ciclismo, né? Nunca fui profissional, mas desculpa, a Fox me proporcionou no início a correr junto com os profissionais, vamos dizer assim, né? Uhum. Que a gente começou a correr o Campeonato Gaúcho, aí o Alexandre, que era o dono da Focus, nos levou para correr a volta do Rio Grande do Sul, a volta internacional do Rio Grande do Sul, né? Que é uma das principais voltas que tinha na época. Depois fomos correr a volta do Paraná, uma volta duríssima também, né? E Uhum. aí, no fim, acabou a equipe, aí eu fui pra Apuana. Aí a Apuana Uhum. me chamou com eles lá, aí sim, aí pisou no negócio, né? Aí corremos tudo que era coisa boa, né? Aí teve um outro ano, quando eu fui pra Apuana, na realidade, no ano que eu tava indo, ia ter a segundo ano, ia ter a volta do Rio Grande do Sul também. Mas aí a equipe já tava fechada, né, pra correr a volta. E aí eu fui convidado para correr pela seleção gaúcha. Aí foi eu, o Avatar, o Ulisses, que era do mountain bike, também foi. O Pelego aqui de Pelotas, a gente Beleza. foi pela seleção aquele ano. Aí voltando da seleção, a gente foi ingressar na equipe da Puana, lá que a gente começou a correr as voltas principais aí. Olha, que time de feras aí, cara. Só citou o nome de fera aí, pá, tá louco. E essas provas todas que tu andou por aí, de volta do Rio Grande do Sul, volta do Paraná. Pô, o Paraná tem uns lugares lá também punk de Sim, andar, né, cara? é. O que que tu lembra, assim, da prova, assim, a prova mais bem organizada, aquela prova, assim, que te deixou... Nossa, essa prova aqui é uma prova, assim, que eu tô no estilo Tour de France, me senti um profissional. Qual foi aquela prova, assim, que te deixou saudade? Então, na realidade, todas essas voltas internacionais, volta ciclística, tipo volta do Rio Grande do Sul, volta de Santa Catarina também, volta do Paraná, volta de Guarulhos, que eu corri também, todas as voltas eram bem organizadas, né? Mas Uhum. sabe que, assim, por incrível que pareça, a volta do Rio Grande do Sul, eu acho que foi a mais bem organizada delas, assim, né? Porque teve alguns problemas na volta de Guarulhos, o pessoal se perdendo na entrada da cidade, sabe? Umas coisinhas assim, coisa que aqui no Rio Grande do Sul eu não vi acontecer nenhuma vez, sabe? Foi bem organizado mesmo. Sim. Ah, E mais a volta, assim, mais dura e mais emocionante de participar é Rutas de América, né? Não tem. Rutas de América. então, pronto, chegamos onde eu queria chegar. Continua, continua, por favor. Rutas de América, assim, para quem é ciclista e amador que nem nós, assim, é o ápice, né? É a melhor coisa que tem, né? Porque lá o pessoal vive o ciclismo, né? Lá é a paixão pura mesmo pelo ciclismo, né? Conta para 500 nós, milhas assim, também, né? 500 claro. milhas. Claro que não tem o glamour, vamos dizer assim, de uma Rutas, né? Porque Rutas é elite só, né? 500 milhas também é elite, mas já é um pessoal que não tá tão no nível, vamos dizer assim, de uma Rutas de América, né? Sim, Mas tem seu glamour ali também, a 500 milhas, né? claro. Às vezes, né, Márcio, quem nos escuta não está familiarizado com o Rutas da América. Conta para nós mais ou menos como é que é essa prova e como é que foi a prova que tu participou. Então, eu participei 2 anos, né? Ano retrasado, ano passado e o ano retrasado. Foi 2 anos que eu participei da Rutas, tá? Lá é assim, são várias etapas, né? O primeiro ano que eu corri começou de sábado até o outro domingo. E o ano passado de domingo a domingo. Não teve a etapa do sábado. E Uhum. é etapas bem longas, assim, 180, 160, 170, sempre nessa média aí de quilometragem, né? Dá 1.200, 1.300. Acho que o primeiro ano deu 1.400 quilômetros na semana ali. Deus me livre. E provas duríssimas. Cara, se for, quem olha as médias não acredita, assim, né? É 45, 44 de média. Lá no Meu Deus. pelotão a coisa rola, né? Sim. Ah, é E, impressionante. Depois quando o cara e- termina a etapa, diz, mas como é que eu fiz isso, né? É que dentro do pelotão,
eu só fico pensando na quem tá lá na frente puxando, né? Cara. Como é que consegue levar daquele jeito, né? Mas É o que dentro eu do fico pelotão, quem já pensando. tem um pouco de experiência acaba conseguindo ir, assim, né? Mas é um absurdo, assim, dentro do... O que os caras andam lá? É. E quantos atletas mais ou menos participaram dessa prova? Ah, Rutas de América larga em torno de 180, 170 pessoas, mais ou menos. Nossa, É. é grande a volta. Só É elite, né? grande. Elite É, sub-23, né? sim. E é engraçado, assim, que correr lá no Uruguai na elite é impressionante, assim, porque assim, a gente vai correr aqui no Gaúcho, um exemplo, largar 15, 20 atletas, às vezes, deu bastante gente. Lá larga 150 tudo que é etapa na elite, né? Então, e Uhum, tudo assim, é atleta mais ou menos do mesmo nível, tudo cara uhum. top, assim, né? Então é muito bom de correr, né? Quem, É. quem correu lá, ou quem já foi correr lá, sabe do que eu tô falando, né? E quem não foi ainda e tiver a oportunidade de assistir uma Rutas ou a Volta do Uruguai, vai que vai se apaixonar, né? É. Pô, eu chego a me arrepiar aqui, né? Porque Eu, assim, sabe, ó, a emoção maior assim que eu tive nas duas rutas que eu fui, assim, é quando tu chega na última etapa, principalmente na última etapa, quando tu chega em Montevidéu. Que assim, é muita gente. Só quem tá lá pra ter noção, assim, é muita gente recepcionando a gente lá, se sente um profissional, na realidade, assim, parece sim. que tá num tour mesmo, né? Aham. É um esporte muito apreciado no Uruguai, né, cara? É. O ciclismo é muito, muito venerado, digamos assim, até por muitas pessoas, até que não é praticante. As pessoas vão Sim. para a rua para ver, né? Eu tive a oportunidade apenas duas vezes, as duas únicas que eu fui correr, agora recentemente de 2019 e 2020, fui para a Volta Master 33 e Sim. eu já achei essa Volta Master o top das galáxias, né, cara? Sim. Eu imagino correr uma volta como a Rutas ou a 500 milhas, né? É fantástico. Então, bom, eu já ia te perguntar qual foi a prova mais dura, mais pegada que tu já fez, mas acho que de repente tu já me respondeu, que Com foi a certeza. Rutas, né, cara? Que a Rutas É, é. é que na realidade, assim, depende muito da característica do ciclista, né? Por Uhum, exemplo, aqui a volta do Rio Grande do Sul é só serra, não é etapa para mim, né? uhum, Então era sofrimento o dia inteiro, perseguindo, porque passava a serra, eu sobrava, não tinha como acompanhar, né? Não é minha característica. Então, era perseguir o dia inteiro, também era sofrimento, né? uhum, Só que lá na Rutas é diferente, tu sofre com aquela possibilidade de alguma coisa, assim, de uma meta, que era a minha característica, enfim, daqui a pouco chegar junto e ir para uma chegada. Então era diferente, né? sim. Mas essas voltas todas são duríssimas. No Paraná mesmo, meu Deus do céu, subia demais, assim, sabe? Então não é prova para sprinter aí, é prova para escalador, né? Sim. Então eu só ia para sofrer, né? Alguém tem que fazer isso, né? Mas na realidade, assim, tipo, Rutas de América mesmo, nunca tive pretensão de ir para ganhar, até porque nunca consegui me preparar, porque a gente trabalha, não, a gente não é profissional, né? Mas a gente foi com um propósito que era ajudar o capitão da equipe, que é o Vanderlei, né? Que era o capitão da equipe, então tenho certeza que a gente fez um trabalho bem feito para ele, tanto que ele ficou em quinto no geral lá, né? Na Rutas de América, coisa que não é para qualquer um ficar em quinto na Rutas de América, né? E a gente fez um trabalho bem feito para ele e deu resultado, né? É Que que assim, legal. o mais engraçado é que assim, ó, aqui no Brasil, quando a gente vai para uma competição, quando a gente volta, o pessoal pergunta: pá, ganhou? Eu sempre É, vou perguntar isso aí, né? Tu ganhou? é bem Eles não isso. sabem toda a história que é o ciclismo, todo um trabalho que é feito, né? Quanto dentro do Uruguai o prazer que dá de correr lá é isso, que ele sabe o que cada um da equipe faz ali, né? O exemplo é o Atílio, que corria com a gente, que morava lá em Caxias, que é um guri bem novo, né? Ele nunca ganhou nada ali no Uruguai. Mas o trabalho que ele fazia para a equipe, ele era tão importante quanto o Vanderlei, o Fritz, que era o capitão, sabe? Todo mundo, ele tinha um reconhecimento muito grande lá dentro. Porque o pessoal sabe, né? Ele entende do ciclismo, sabe o que está acontecendo dentro de uma carreira, que nem eles chamam, né? Uhum, Então não é só o cara que ganha que é valorizado lá. sim. Esse ano mesmo, um exemplo que eu montei a minha equipe, eu fui correr a primeira etapa do ano, que é dia 6 de janeiro, sempre que é a festa do povo ali. Que Uhum, aí esse ano eu me baixei para Master, né? Daí eu fui correr ali e ganhei a etapa. Aí um dos colegas meus que foram da equipe
todo mundo abraçava ele, cumprimentava ele, e ele não entendia o porquê que estavam cumprimentando ele. Ele dizia assim, mas não foi eu que ganhei. Não, mas o teu companheiro ganhou. Então, quer dizer, eles valorizam o pessoal da equipe, sabe? Então é Uhum. muito engraçado lá, é muito valoroso assim correr lá, é um prazer mesmo. Que legal. A energia é muito diferente. É, É. é muito legal mesmo. E agora tu falaste uma coisa interessante no meio do teu discurso a respeito de treinamento e trabalho, né? É difícil para nós que somos amadores, de certa forma, conciliar às vezes as duas coisas, né? A gente não tem uma vida de profissional que vai lá, treina, come bem direitinho e dorme, massageia, aquela coisa É, toda, né? A sim. gente trabalha, né? Tem outras coisas. Como é que tu te planejas o teu treinamento? Como é que tu consegues dividir tu conciliar o teu trabalho e o teu treinamento, cara? Então, na realidade, esse ano o primeiro ano de loja, vamos dizer assim, falando desse ano, eu tô fazendo treinos bem curtos, né? Meio-dia, saio para treinar, e agora mesmo entrando em inverno, pior ainda, né? Que sair de noite tá complicado, né? Então eu faço uns treinos meio-dia, uns treinos mais curtos, né? E final de semana eu rodo bastante, aí eu procuro rodar bastante, né? Ontem mesmo a gente saiu para andar, domingo, a gente ia andar mais até, mas tava muito frio, o pessoal resolveu voltar antes, né? Mas deu 120 e poucos, 130, eu acho que quase deu. Enfim, a gente procura rodar mais final de semana e fazer treinamentos durante as semanas mais específicos, né? Já que o tempo é curto, né? Sim. O pessoal do mountain bike eu sei que muitas vezes utiliza a speed para treinar. Tu faz essa inversão também? Tu usa o mountain bike às vezes para poder treinar? Não, ou só fica na Muito, speed? muito raro. Às vezes pega o mountain bike só para um dia de corrida aqui do Zona Sul. É muito difícil. É Agora tipo até eu. andei fazendo uns treininhos de mountain bike, agora por último, porque a gente ia ter a Copa Soul aqui em Pelotas, que eu trouxe a Copa Soul para cá, Ah, que que ia ser legal. em julho. Mas, infelizmente, com essa função da pandemia, vamos ter que cancelar, né? Sim. Aí que foi liberado só a partir de agosto, a princípio, né? Só a partir de Uhum. agosto as competições, né? Então, em julho a gente não vai poder fazer a Copa Soul aqui, né? Sim. Aí eu tava andando de mountain bike, mas bem pouco, assim, também nada demais, assim. Final de semana assim, outro não, pra não dizer que não tava andando, né? Vai na padaria, que nem eu faço. É, Vai na- e essa questão do treinamento envolve também questões nutricionais, assim, tu cuida muito da tua alimentação? Não? Tu é aquele cara que come farinha de arroz, que nem eu perguntei pro Fossati, assim, farinha de arroz, barrinha, ou tu mete uma pizza no fim de semana também? então, na realidade, assim, eu procuro controlar um pouco, né? Não faço nada radical, assim. Procuro controlar um pouco, não comer bobagens, vamos dizer assim. Mas, claro, de vez em quando a gente come. Ontem mesmo eu comi uma pizza, sabe? Mas não é coisas que é dia a dia, assim. É só lá de vez em quando mesmo. Uhum. E durante a semana eu procuro ter uma alimentação boa, vamos dizer assim, mas nada muito radical, né? Eu como de tudo, assim, né? Mas nada muito radical também. Eu pergunto essas coisas, né, Márcio? Porque às vezes quem está nos ouvindo fica pensando, pô, mas o cara foi correr não sei aonde, deve ser um magrelo, deve ser um cara que fica só comendo grãozinho. A gente tem uma vida normal, digamos assim, também, Sim. né? Tu tem uma Ah, vida normal, tu te cuida durante as épocas de prova, né? sim, sim. Mas, né, senão a gente fica um cara social chato, né? Que é aquele cara É. que não vai É a que na nada. realidade, assim, ó, claro que o cara estando magro para competição vai ser bom, né? Mas só que não é minha característica, vamos dizer, ser um escalador. Não adianta eu estar Isso, muito magro. Se eu tiver muito magro, eu vou perder potência, que é a minha característica, que é a chegada, claro. né? Uhum. Então, eu tenho 1,72 m e peso, em competição, quando eu tô lá em Roots, coisa assim, 68 quilos. É um peso, vamos dizer assim, um sprinter bom, sabe? Poderia pesar Uhum. uns 66, 65, ficaria melhor para passar subidas, mas talvez não teria a mesma explosão numa meta, numa chegada, né? Claro. Hoje eu tô com 71, né? Olha, eu sou 2 centímetros mais baixo que tu e tô nessa casa aí. E essa quarentena tá acabando comigo, rapaz. É, tá complicado. Barbaridade, nem me E fala. agora entrando o frio, pior ainda, né? Piorou, cara. Pizza fim de semana e dia de semana também. Márcio, tu que é um cara que participa muito de prova, tais aí sempre rodando para um lado e para o outro, cara. Eu queria te perguntar a respeito sobre o ciclismo de estrada no Brasil.
A gente vê muitas vezes a TV mostrando. Essa época deveria estar acontecendo o Giro de Itália, né? E entre outras provas de aquelas chamadas provas de primavera, né? Que acontece muito na Europa. E depois também a temporada no Brasil tem uma escala um pouco diferente da Europa. Mas a gente compara o que acontece na Europa e acontece no Brasil. Para ti, que tu conviveu com tantos treinadores, caras experientes, como é que tu enxergas o ciclismo no Brasil quanto aos equipamentos que os profissionais utilizam para verificar, por exemplo, a capacidade de um atleta ou planilhas de treino, a capacidade de um treinador passar o que realmente está muito mais atualizado hoje? Como é que tu enxergas essa parte tecnológica de treinamento? Eu acredito que nessa parte de treinamento o Brasil tá bem representado, vamos dizer assim, o pessoal. Hoje o Brasil, na realidade, hoje tá tudo muito globalizado, vamos dizer assim, né? Fácil acesso em tudo, né? Então, os profissionais da educação física, o próprio Felipe mesmo, que Fossati, que tu entrevistou, que nem tu falou, que é daqui de Pelotas, é uma pessoa que estuda muito sobre ciclismo, e dentre tanto outros, assim. Então, o Dantas, que é um amigo dele, que é um cara que treina os profissionais aqui do Brasil e fora, estuda muito sobre isso. Então, quanto a essa parte, eu acredito que não deixa nada a desejar, né? É uma pena o ciclismo do Brasil tá do jeito que tá, né? É. Porque, que nem eu falei, citei aí, volta do Rio Grande do Sul, volta de Santa Catarina, volta do Paraná. Antigamente tinha o Tour do Rio, São Paulo, sabe? Tudo voltas importantes que hoje não existe mais, né? E um pouco é por causa dos gestores, vamos dizer assim, de organização, de federações, é, que não fazem o trabalho como deveria ser feito, né? Perde os patrocínios por má administração, e aí acaba morrendo o ciclismo de estrada como que era antigamente, hoje muito fraco, vamos dizer assim, né? Uhum. Tanto que o ciclismo no Brasil hoje virou desafio, virou tipo o Letap lá, que é bem legal, que eu até pretendo ir, mas é um desafio, não é uma prova oficial, vamos dizer assim. Tipo, ali a Serra do Rio do Rastro, que é um desafio, mete 1.000 Uhum. pessoas ali, mas não é uma prova oficial. Uhum. Virou eventos, né? O ciclismo virou evento, não competição que nem antigamente era, né? Uhum. O mountain bike cresceu muito também com essa função de eventos, né? Então tá muito forte, né? Mas o ciclismo mesmo de estrada, infelizmente, tá muito aquém do que deveria estar, né? O país do tamanho que é. Eu falo ainda mais assim, porque eu corro muito no Uruguai, né? O ano passado, ano retrasado, o Vanderlei, que era o dono da equipe da Puana, é o dono da Puana, no caso, ele corria pelo Fênix no Uruguai, né? Também. E eu tive o prazer, assim, de ir competir com ele. Eu ia assim, todo mês eu ia com ele para lá. Eu ia, ele passava aqui em Pelotas, me pegava e a gente ia até o Fênix, que é lá em Montevidéu, se juntava com eles lá. Então eu tinha o mesmo tratamento que o Fritz tinha dentro da equipe. Eu parecia que eu era um integrante da equipe. Chegava das etapas, o pessoal pegava a minha bicicleta, ia lá, vai, eu dava manutenção, tinha as massagens, tinha, sabe? Então tinha o mesmo tratamento que ele tinha lá, eu tinha, assim, então era muito prazeroso. E eu não era nada da equipe, simplesmente o Vanderlei me levava junto, né? Uhum. E tu vê que o ciclismo lá todo final de semana tem corrida. Todo final de semana, quando não tem no meio da semana também, né? É. E aqui no Brasil não tem mais ciclismo de estrada, né? É. Infelizmente. Eu acho que é um pouco a visão. Nós vamos conversar um momento desse. A gente que no Conquest está querendo. Eu conversei com o Rogério, que foi um dos primeiros entrevistados. O Rogério é um cara que está muito preocupado, digamos assim, também com esse aspecto do ciclismo frente à sociedade, vamos dizer assim. Sim. É a diferença como o uruguaio, vamos dizer assim, vê o ciclismo e como o brasileiro vê o ciclismo. É. Eu conversamos sobre isso Questão também, de eu e cultura também, né? o Rafael Fernandes também falou a mesma coisa, né? Citou esse problema da sociedade não enxergar com, vamos dizer assim, com bons olhos o ciclismo porque fecha a rua, né? É aquela coisa de fechar a rua, não pode, carro é É. prioridade, aquela coisa. Então, um pouco de cultura, né? É o que Fosse o acontece na futebol para Europa. fechar uma avenida principal, eles fechavam sem problema nenhum, né? Exato, sabe? Então, por que não, né? Então,
de repente é um pouquinho a mudança de mentalidade, né? Tomara que essas coisas mudem um pouco agora, depois desse momento que eu até tenho chamado um pouco sobre momento de reflexão que tem sido essa pandemia, né? Muitas pessoas estão repensando as suas vidas e até mesmo atividades físicas, né? Bom, eu vou te perguntar um negócio que eu acredito que tu, como um bom ciclista, Voltando ali, só todo, aproveitando o ganchinho ali que por tu falou, favor. o pessoal tá aproveitando esse momento e eu sinto reflexo disso aí aqui na minha loja, né? Que eu vejo muitas pessoas hoje aderindo à bike, não competição, vamos dizer assim, né? Mas aderindo à bike porque assim, a gente teve um período que as academias estavam fechadas, sabe? O pessoal não podia fazer atividade física e começaram a optar pela bike. Então, isso pode se tornar uma. Como é que se diz? Fugiu a palavra. Pode se tornar um hábito da pessoa a pedalar. Então, a ver com esses olhos que o ciclismo é bom, enfim, a crescer mais pessoas pedalando, né? Então, É, com certeza, esse momento de reflexão que nem tu falou pode servir para ter mais ciclistas aí, né? Nas sim. estradas. É o que eu mais quero ver, cara. A intenção desse podcast é não simplesmente mostrar o mundo do ciclismo competitivo, não só mostrar pessoas que mudaram suas vidas pela bike, não é só isso, mas é também abrir os olhos de quem não está fazendo nada também, né? Sim, Então, que sim, sim. pode vir assim, olha, pedalar é tão bom. Eu pedalava quando era criança. Algumas pessoas próximos até mesmo da idade da minha mãe, do meu pai, são na casa dos 60 anos, eu pedalava quando eu era criança, mas depois desaprendi. Pedalar nunca se esquece, né? É uma coisa como andar para frente, que dizia meu avô. É. Então é algo que se tu puder reaver esse momento de pedalar, é fantástico, a pessoa vai agregar muito à E a sua gente própria vê. vida, né? E a gente vê quem começa a pedalar ou por saúde, ou por hobby, ou enfim, que o pessoal que começa a pedalar de uma certa idade ali, que já está um pouco mais maduro, vamos dizer assim, pá, é difícil parar, né? Porque é uma coisa que a pessoa é picada, que nem tu fala, assim, pelo bichinho da bike, assim, que não larga, sabe? É um esporte muito cativante, assim, pessoal. Tendo lugar bom para pedalar, infelizmente às vezes não tem uns lugares bons para pedalar, né? Mas eu sou suspeito em falar, né? Estou há mais de 5 anos nisso aí. Ah, não, mas és uma referência para isso, cara. Isso aí, tu é uma referência para isso. Aqui tu sabes que tem grupos de pessoas aqui em Santa Maria que todo sábado à tarde, normalmente, quando eu não saio de speed, eu saio de mountain bike para pedalar. A maior parte das pessoas que eu vejo, a gente tem um posto aqui, um posto de gasolina, onde a maior parte dos ciclistas se reúne. É chamado Posto do Castelinho, Trevo Eu do sei Castelinho. bem. Sabes Eu me bem onde reunia é, com o né? pessoal aí. Eu treinava direto com o pessoal aí quando eu era representante. Exatamente, ali. Cara, ali, sábado à tarde, 1h30, 2 horas. Quase não tem carro, é só ciclista. E tem muita gente que pedala, tu vê que os caras estão começando, com tênis, Sim, pessoa com camelback, o óculos nem é de ciclismo, é um óculos de sol normal, e, cara, gente com 50 anos, é, 50, assim, a aparência pelo menos, né? 55. Então são pessoas que estão fazendo algo diferente, sabe? Pegam sim, a bicicleta para andar, e tu vê que são bicicletas mais simples, são bicicletas boas, mas mais simples, sim. e o pessoal sai para andar e sai tirando foto, e 4, 5, 8 caras assim da mesma idade. Então que formam aquele grupo, torna-se um núcleo social, né? Aham, bem isso aí. Isso é a bike torna, assim, faz, né? Aumenta E eu o vejo que o nosso. pessoal faz um trabalho bem feito sobre isso aí, principalmente aí em Santa Maria, eu vejo. Como eu trabalhava de representante, que eu atendia aí em outras cidades, aí sempre foi um lugar que se destacava nessa função, porque todos os lojistas ali, o Ciclomar, tem um grupo bem grande de ciclismo. Lá o Leandro, lá da ciclovia, lá embaixo também tem bastante gente que pedala com ele. Enfim, todas as lojas eles fazem os grupos deles. Então, é bom para o ciclismo, é bom que o pessoal vê aqueles grupo grande, quem está passando de carro, além de respeitar, daqui a pouco se interessa em querer começar a pedalar também. Então, eu acho que isso é um trabalho que nós, como lojistas e ciclistas, temos que fazer, é o nosso papel, né?
Então, eu acho que aí foi feito um bom trabalho e tá dando frutos. Ontem, eu vi ontem um podcast também da menina do mountain bike da Da IT, Vanessa Roda. Uhum. isso, que ela incentivando, fez um grupo das meninas daí, tem um grupo bem grande. Então, isso aí que a gente precisa, né? Isso aí que precisa. O pessoal que pedala, não é o pessoal que não pedala que vai fazer o grupo, é quem pedala que vai fazer. Então, é o nosso papel aqui, né? Nós é que temos que ir atrás, né? Com Só depende de certeza. nós. Sim, com certeza. Márcio, vou te perguntar um negócio, cara. Eu tenho curiosidade de saber. Sempre, pergunto pra todo mundo. Eu perguntei pro primeiro cara que eu entrevistei, que foi o Américo Batistella, velho. E eu me caiu o queixo, assim, cara, eu vou ter que fazer essa pergunta pra todos que eu entrevistar. Quantas bikes tu já teve na tua vida? Já Eu fez a não vou conta, cara? te responder. Não tenho nem ideia, pra te falar a verdade. Não tenho. Eu já tive muita bike. Já, já tive muita bike. Mas não tenho nem ideia mesmo. É Sério? muitos anos envolvido, né? A gente troca uma, pega a outra. Bah, Mas teve alguma que, assim, foi aquela paixão. Aquela que, assim, bah, essa aqui me dá saudade de andar. Adorava essa bike. Teve alguma, não? então, na realidade, assim, paixão mesmo, não, assim, não tive uma, É? sabe? Mas tem uma GT que eu tive no passado que até esses dias tinha um cliente aqui na loja que me comprou ela e eu não lembrava que eu tinha vendido para ele, que era uma GT que eu e o Fossati tinham uma igual até, só que a minha era muito grande, a minha era tamanho 20, sabe? Era um troço Aham, absurdo, assim. é grande. Mas era uma bike, assim, que eu gostava, eu curtia aquela bike, assim. Mas não foi nada, assim, muita paixão, muita coisa, nada. Não teve uma bike assim, ó, essa aí eu queria ter de volta, não sei o que, não. Aham. Até É, o porque as Américo, bikes mais apaixonantes hoje em dia estão aqui, né? Vamos dizer assim, sim, estão mais perto, né? Então, o Américo fala bastante de uma que ele teve de carbono, a Specialized lá, a primeira Epic que ele teve. Ele disse, ah, sim, aquela ali foi a... É que para alguns, né, é, gera uma, assim, é que a bike tá muito associada a um momento da vida do cara, às sim, vezes, né? sim, com As certeza, né? competições que ganhou com ela, né? Sim. Então, tem histórias. Mas é por isso, porque assim, se a gente para analisar as bikes atuais hoje em dia, sabe? Sim, Antigamente a gente para pensar como é que andava aquilo tudo, né? é Perto das de verdade, hoje, né? é verdade. Mas é mais que nem tu falou, mas é pela uma história, daqui a pouco que aquela bike trouxe, né, pra pessoa, né? Eu acredito que seja isso que vai trazer essa vontade de ter a bike de volta, até para botar numa parede lá, enfim, né? É. O Rogério disse que quando achar a Peugeot que ele tinha, ele quer fazer uma réplica igualzinha, botar na parede da sala. Não vai nem andar, vai botar na parede da sala. Mas, Márcio, conta pra nós aí, cara. Quem for nos ver no YouTube vai ter o privilégio de ver essas duas camisetas bonitas aí atrás. Ah, Conta é. pra nós a história dessas camisetas aí, cara. Então, a branca ali é de Sprinter também, né? A branca foi numas 200 milhas. Foi o primeiro ano que eu fui para Master, na realidade. Eu fui correr Master. E aí o Pelego aqui de Pelotas, o Fábio Lima, foi junto, né? Foi de meu gregário para lá, né? Opa. A gente foi os dois juntos a enfrentar os uruguaios lá em Montevidéu, né? E a gente fez um trabalho bem legal só os dois, assim, sabe? Ele trabalhou, bah, o Pelego, assim, ele é uma pessoa que ele não é ciclista de estrada, assim, ele é do mountain bike, mas é um cara que tem um passo muito forte, assim, e a gente trabalhando junto, eu dizendo o que ele tinha que fazer, sabe? Ele trabalhou perfeito, me deixava na cara do gol, né? Como diz o outro. Uhum. E aí eu conquistei a camisa lá de Sprinter. Aí depois acabei voltando para Elite naquele mesmo ano, na realidade, eu acho que foi no ano seguinte, uma coisa assim. E aí a verde ali é das 500 milhas, né? A verde, Uhum. eu para mim, eu considero o nosso maior título, vamos dizer assim, porque eu acho que faz 52 anos que tem as 500 milhas, se eu não me engano, por aí. E nunca uma equipe fez o que a gente fez nesse ano, né? É. Eu fui campeão sprinter, né, nesse ano. E o meu colega de equipe foi campeão meta acima, o Vanderlei campeão geral e a equipe campeão geral. Então, assim, a gente pegou todos os títulos que tinha para trazer de lá, a gente trouxe, né? Então, foi assim, né?
Foi a melhor coisa que me aconteceu dentro do ciclismo como competição, foi as 500 milhas, com certeza. Que ano foi, cara, essa aí? Deixa eu me lembrar aqui, peraí, eu acho que faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, 3 anos, eu acho, por aí. Foi pouco tempo atrás. Que legal, cara. Não faz muito tempo, não. A Que gente bacana. conseguiu trazer todos esses títulos de lá, foi muito bom. Tá, agora eu quero que tu conte pra nós, cara, a história da Switch Team. Como é que surgiu a ideia da Switch Team para Então, equipe? na realidade, eu trabalhava como representante, né? Que nem eu falei. Aí eu tava a fim de parar de viajar e ter a minha loja, né? Então, aí eu abrindo a loja, veio a oportunidade de eu abrir uma equipe também de ciclismo, né? Claro. Por quê? A minha ideia da equipe é dar oportunidades para alguns jovens, ou até mesmo quem pedalava, tipo o Rafael Fernandes, que pedala há muito tempo e nunca correu numa equipe. Enfim, de a gente conseguir abrir os horizontes, vamos dizer assim, do pessoal da região aqui. O pessoal é muito, pensa muito só local, acaba não conhecendo. Tipo assim, a gente falava assim, pô, eu corri uma volta internacional do Rio Grande do Sul, mas nem sabia que tinha. Digo, é mal divulgado, sabe? Ninguém fala, sabe? Mas são esse tipo de coisas que acontece e o pessoal vive dentro de um mundo, sendo que tem muitas coisas boas, vamos dizer assim. E o ciclismo, eu acho, eu fazendo uma equipe, eu consigo proporcionar isso aí. E aí ontem até estava conversando com o Rafael Fernandes sobre isso, que tem um guri lá de Rio Grande, me esqueci, eu acho que é Rafael também o nome dele. Tem 15 anos o guri. Uhum, E eu já ouvi digo, falar dele. eu disse para ele, cara, é isso aí que eu quero. Eu quero trazer esses jovens para a equipe, para a gente poder dar oportunidades para ele. Quando eu era novo, eu não tive essa oportunidade. Eu vim ter essa oportunidade depois de velho, vamos dizer assim, né? Eu tenho 41, eu fui começar a correr as provas importantes em 2010. Então, sabe, eu já estava velho pro ciclismo. Mas graças a Deus ainda consegui aproveitar, né? Mas Uhum. talvez quando novo, sei lá, se a gente tivesse a oportunidade, daqui a pouco, tipo um guri desse de 15 anos começa a correr aqui, daqui a pouco vai para uma Apuana, ou vai para o Uruguai, daqui a pouco vai para a Europa, a gente não sabe. São oportunidades, né? Tipo o Vinícius, Foi que tu Vinícius. entrevistou até. O Vinícius Uhum, começou assim, apareceu as oportunidades e foi para a Europa, né? uhum. Então eu acho que a gente, como atleta, a gente, como que gosta do esporte, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Então a equipe eu acho que é uma oportunidade para começar a mostrar os horizontes para o pessoal mais jovem, hein? Então a E, ideia quan- é essa. e quantos atletas tu conseguiu reunir já? Então, na realidade, hoje nós estamos, acho que 22, se eu não me engano, 22 Uhum, atletas. Bem misturado, assim, mountain bike, ciclismo. uhum. Às vezes até o E, pessoal pergunta, mas está fechada a tua equipe? Não, minha equipe está aberta. Qualquer um pode vir participar da equipe, desde que se mostre interessado, aí competir, se dedicar um pouco. Não adianta vir só vestir uma camiseta e ir lá passear numa corrida. Não é a ideia, não é o pensamento que eu tenho de equipe, né? Meu pensamento de equipe é ter uma organização, que nem assim, eu aprendi muito dentro da Puana isso, tu te organizar, tu sabe, trabalhar como equipe, que o pessoal pensa muito em corrida individualmente, querer ganhar a corrida. Mas o ciclismo, principalmente ciclismo de speed, estrada, não é assim que funciona. O ciclismo tem que trabalhar como equipe. Então, um pouco da experiência que eu tive dentro da Puana é o que eu quero passar para o pessoal, né? É difícil, te confesso que é difícil. eu imagino. Porque a gente tenta fazer as coisas e o pessoal acha que o cara tá querendo ser melhor que alguém, mas vamos lá, é isso aí, nada é fácil, né, na vida. É, Com certeza vai dar mais prazer depois que os frutos começarem a vir. com certeza. Segmento feminino tá participando também, cara? Então, na realidade, eu tenho uma atleta na equipe, que é a Lúcia, né, do mountain bike. A Lúcia é uma atleta daqui da região, uma das, vamos dizer, das gurias que mais andam, vamos dizer assim, tá correndo com a gente aqui. E a ideia é trazer mais, né? Essa é a ideia, né? Trouxe ela também com esse motivo para daqui a pouco despertar em outras meninas competir e vir para a equipe também, para a gente começar a ir para algumas corridas fora aí. Que legal, que bacana. É, eu ia te perguntar um negócio, na tua opinião, o que que os jovens e as mulheres, adultos, meninas, adolescentes, que aspiram a começar uma carreira, não digo carreira, eu quero dizer até mesmo a prática do ciclismo. A carreira pode vir depois, né? Claro. A prática do ciclismo. O que que essas pessoas, esses jovens, essas mulheres, pessoas
precisam fazer? O que tu acha que poderia ser o passo inicial? Então, na realidade, se a pessoa pensa em competir, vamos dizer assim, eu acho que tudo tu tem que te espelhar em alguém, né? Alguém tem que te servir de exemplo, vamos dizer assim, né? E não digo que seja eu, tem várias pessoas da antiga aqui que pedalam que eu acho que sempre é bom pegar conselhos dessas pessoas, vamos dizer assim, né? Se aproximar dessas pessoas que correm, que já viveram muita coisa. É que nem na vida particular da gente, fora o esporte, a gente vai se espelhar em quem é mais velho, que já tem mais experiência. Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona, né? Ser humilde em aceitar as opiniões, né? Às vezes a gente está pedalando e o cara quer ensinar alguém alguma coisa. Ser humilde em receber aquilo ali como uma crítica construtiva, não que a gente querendo se mostrar ser melhor, né? Então eu acho que o primeiro passo é isso aí. Se tu quer alguma coisa, tu tem que ser humilde, né? Em aceitar algumas opiniões e procurar algumas opiniões, não só a pessoa. Ele tem que ir atrás, né? Uhum, Isso é mais é ou menos por verdade. aí. Sabe que uma vez eu fui fazer um pedal, eu tinha uns 18 anos, eu acho, 19, e eu comprei uma Caloi 10 de segunda mão. Mas tava muito bonitinha a Caloi, tava bonita e tal. E aí eu fiquei sabendo que ia ter uma prova lá na Barra, lá em Rio Grande. Aí eu fui. Claro, obviamente, fui com capacete e tal, mas não tinha roupa, só tinha uma bermudinha de ciclismo. Que eu até me olhava na rua assim, parecia que era um alien, sabe? Uma coisa meio. Aí, camiseta, né, tal, enfim. E aí, sobrei, óbvio, na primeira patada que deu, naquele vento desgraçado. E aí veio um senhor, assim, perto de mim e diz assim: Ô rapaz, te dá uma dica aí, fecha um pouquinho mais tuas pernas, estás com as pernas muito abertas. Sim. E aí tá, obrigado. E aí tá, eu fiquei, comecei a olhar minhas pernas, né, cara? E eu, eu tava andando muito, com um selim muito baixo, muito baixo. Sim. Aí eu acho que daí, né? Descobri que era o seu Luiz Carvalho, o Ah, famoso sim. Luiz Guanabara, que foi depois que eu descobri que era ele, cara, falecido seu Luiz. Que tive a única vez que eu encontrei o seu Luiz, um cara que, assim como tantos outros que tem ali na região nossa aí, né? Sim. Sim. Tão experientes que, infelizmente, só tive essa oportunidade dele me ensinar alguma coisa. Fechar as Eu pernas. não tive o contato com o seu Luiz, assim, eu só vi uma vez ele vindo de Rio Grande pedalando, teve uma corrida aqui em Pelotas, eu nem corri ainda, mas eu já estava começando aí numas corridas para dar uma olhada, enfim, e uma vez ele veio pedalando de Rio Grande, só uma vez que eu vi ele, assim, mas nunca tive um contato, nada, tem muito contato com o William, né, que é o neto dele hoje, William. que a gente Uhum, pedala, vem em seguida para o Uruguai correr junto, enfim, sim. mas com o É. seu Luiz eu nunca tive contato. O William é um que eu quero ter um dia ter a oportunidade de fazer um podcast com ele também, para a gente conversar sobre. Cara, assim como tu como atleta e tu como, digamos assim, gerente da Switch Team, né? Sim. Após a pandemia, que nós infelizmente estamos vivendo, né? Esse afastamento das provas, as provas ainda não têm data certa para começar. Sim. Algumas provas vão acontecer. Tem alguma ideia para esse ano ainda que a Switch Team pode participar? Então, na realidade, falando como a equipe, a gente pretende ir na Copa Soul, nas etapas que tiver, vamos dizer assim, não sei se vai ter, se não vai ter, mas as etapas que tiver, a gente pretende ir com a equipe, né? Porque o propósito hoje da equipe, vamos dizer assim, no mountain bike é a Copa Soul, tá? E no ciclismo de estrada o Gaúcho. São as duas propostas que a gente fez esse ano para a equipe, né? E individualmente, eu vou para as etapas no Uruguai, que tiver, que eu puder ir. Se tiver oportunidade, eu quero ver se eu vou brasileiro esse ano, de Master. Quero ver se eu Legal. vou, porque eu nunca consegui ir. Todos os anos eu queria ir na Elite, queria sair da Elite, mas eu queria ir numa etapa do brasileiro e nunca conseguia por motivos maiores. Vamos dizer, chegava inverno, porque sempre faz lá em agosto, julho. Cara, Uhum, é complicado para nós treinar aqui com esse frio para ir para um brasileiro, né? Então uhum. sempre acabava amarrando e não ia, né? Esse ano, com a possibilidade da transferência, né? Para mais para o verão, vamos dizer assim, quero ver se eu consigo ir no brasileiro também, se tiver o de Master esse ano. Sim. Bom, E as provas que houver, assim, tipo Letap, eu tava pensando em ir, que eu nunca uhum. fui.
Vamos ver se vai dar para ir, porque eu vi hoje que, se eu não me engano, foi transferido para final de novembro, o Letap. Então, Hum, mas na realidade a gente vai ter que meio que se organizar, assim, né? Vamos ver claro. quais. Não pode embolar, porque assim, ó, tipo assim, ó, o que aconteceu aqui em Pelotas agora na Copa, na nossa da Soul, que seria em julho, a gente não vai fazer, simplesmente a gente vai cancelar para não ter muitas etapas, muito embolamento de corridas no segundo semestre, né? Então, Uhum. não sei como é que vai funcionar as outras organizações, vamos dizer assim, né? Espero que não tenha muito, seja muito embolado, senão a gente não consegue nem se definir em qual vai, né? Verdade. Mas mas vamos deixar rolar aí. Mas a princípio são essas corridas aí que eu pretendo ir, sim. Pois é. É, Talvez eu, levar a eu, equipe, talvez até levar a equipe na Serra do Rio do Rastro, que vai ter, que agora é da Soul, essa modalidade, essa desafio da Serra ah, lá, a Soul que pegou, então a gente quero sim, ver se eu consigo levar o pessoal daqui da região para lá também. que bacana, que legal. Cara, uma das coisas que eu mais observo às vezes e a gente vê, eu como sou professor, né, sempre estou perto de adolescentes, eu vejo muitas vezes os adolescentes, os jovens, se inspirando em atletas, né? Sim, A gente que já foi jovem, vamos dizer assim, né? É, faz tempo, né? faz tempo, né? Mas a gente se inspirava em alguém, né? Quando via, por exemplo, correr e tal. Quem era, digamos assim, no ciclismo ou no mountain bike, para ti, um cara de nome assim que tu lembra assim, bah, esse cara era o fera, assim. Tinha alguém, não? Então, na realidade, a gente começou a formar mais esses ídolos depois um pouco mais de velho, vamos dizer, bem novo eu não tinha, assim, porque a gente não tinha muito contato, que nem eu te falei. Mas ali Sim. quando eu comecei a ver o ciclismo, que começou a aparecer na ESPN, vamos dizer assim, começou a aparecer mais, eu acho que, assim, na nossa era, vamos dizer assim, o Armstrong foi, embora tenha tido todos esses problemas, foi um cara que ganhou tudo, né? Então, Uhum. não... o cara se dopar, tudo bem, mas os outros será que não também, sabe? Mas nem vamos entrar nesses méritos. É. Mas o cara foi um ídolo, o cara ganhou tudo, né? O cara, quando ia pra ganhar, correr, ele ganhava, né? Mas teve o pessoal das antigas, o Pantani, aquela turma toda Sim, lá, que foi o Indurain, enfim, são pessoas que todo mundo se espelha até hoje, né? Neles, né? sim. Mais ou menos por aí, né? É. E aquela parte, assim, cara, que a gente tem quando é, está observando uma pessoa, digamos, um ídolo, né? Tu tem um cara que tu te espelha e tal. Na minha época, com o ciclismo, eu não vivi muito. Quando jovem, não parece, né? Mas eu joguei basquete, esse tamanho todo. Mas na minha época, o meu ídolo era o Michael Jordan, que era o cara, né? E aí a gente observa, né, essas nuances do que o cara faz e tal, pá. A gente tem essa parte de aprendizado ao longo da vida. O esporte nos traz isso. Sim. Observar o ídolo, o fair play dentro do jogo ou da corrida. Para ti, o que que te trouxe de experiência, de contribuição para a tua vida pessoal, a tua vida esportiva? A primeira coisa é o caminho do bem, vamos dizer assim, né? O esporte já te traz para esse lado, né? O caminho do bem, né? Tu não te envolve com, sei lá, com drogas, que eu nasci num bairro, vamos dizer assim, que tinha bastante probabilidade de eu ir para um lado desse, vamos dizer assim, não fui, porque o esporte me trouxe para um lado do bem, conhecer pessoas do bem. Eu acho que o grande legado, vamos dizer assim, do esporte que eu vou deixar na minha vida é isso aí, né? Conheci pessoas e lugares, enfim, que só o esporte poderia me trazer, né? O ciclismo, principalmente, que eu faço, né? Eu acho que, assim, independente do esporte que a pessoa fizer, eu acho que eu acho que tem que estar dentro do esporte, né? É o que vai te levar para o caminho do bem, né? Sim. Então, eu acho É um bom caminho, né? com certeza. O esporte molda caráter, ele faz. É. Ele é mágico, vamos dizer Ser assim, né? responsável pelas coisas também, né? Sim. Acaba te dando responsabilidades, né? é. A gente está chegando no fim da nossa participação, mas eu gostaria muito, Márcio,
que a gente pudesse um dia, e não que não fosse daqui a muito tempo, a gente pudesse gravar um podcast ou até fazer uma transmissão aí na loja e Sim. tu pudesse apresentar para nós a tua loja, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas assim que puder eu quero conhecê-la. E a gente poder apresentar a proposta da tua loja, as marcas que tu trabalhas, Sim. mostrar a oferta, né, Sim, sim. Da Sweet Bike Shop tem para a região aí, tá? Não, com É, certeza, vou fazer assim. vamos fazer. E me diz uma coisa, cara. Gostaria que tu pudesse dar uma motivada na galera aí, uma mensagem para quem tá afim de pedalar, seja competindo, seja só pedalando para ir até lá a esquina comprar pão. Qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para pessoas que estão pensando, compro uma bicicleta ou vou casar? Compra a bicicleta, com certeza. Aí o lojista falou mais alto, né? A minha esposa que não escute isso, né? Com certeza. Essa parte tu poda, não fala. Ah, eu acho que já é o que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho que o ciclismo, o esporte em si, te leva para o lado do bem. Eu acho que os pais incentivar sempre os filhos a fazer esporte, não precisa ser só o ciclismo, mas dentro do esporte, eu acho que isso vai formar uma pessoa melhor, com certeza, né? Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Não tem muito o que falar, assim, mas o esporte é saúde, é vida, é responsabilidade. Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona. Que show, cara. Tchê, eu vou te agradecer muito a tua participação. Assim, ó, a gente tá há algum tempo já tramitando, né? Tentando Sim, marcar e tal. E conseguimos, felizmente. graças a Deus. São pessoas como tu que muitas pessoas dizem: ah, não, tem que entrevistar o Márcio, tem que entrevistar o Márcio. Vou entrevistar o Márcio? Com certeza, é um cara que é muito presente no ciclismo, é um cara que tem muita história, muitos quilômetros rodados, muito a contribuir Sim. com o ciclismo como um todo, mountain bike ou ciclismo de estrada. Te agradeço muito, Márcio. Obrigado pela tua participação. Rapaz, E eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse teu podcast aí, que é um prazer para mim, na realidade, né? E o que a gente puder ajudar o ciclismo, eu acho que o que tu tá fazendo aí é em prol do ciclismo, como eu tô também aqui com a equipe, enfim, eu acho que é dessas ações que a gente precisa no mercado, né? Então, tu no teu lado aí, eu aqui, outro fazendo outra parte, enfim. Estou tentando me envolver também em organizar eventos de ciclismo. Eu ia fazer um aqui mês passado na frente da loja, não deu para fazer por causa dessa função da pandemia. Então é a gente que está nesse mundo é que tem que se mexer, né? com certeza. Cara, muito obrigado. E não é a última vez, é a primeira de muitas que eu gostaria que tu Se tivesse Deus aqui nesse quiser. microfone. Te agradeço, Márcio. Um Valeu, grande valeu. abraço. Muito obrigado. Até a próxima. É.